Breaking News CNN. Rodou a nossa vinheta, você já sabe, Breaking News é a notícia urgente, a notícia que acaba de chegar e a gente passa em tempo real para você. É a seguinte informação: o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Basília Rodrigues já entra em campo então para trazer os bastidores, as informações sobre esse assunto. Qual foi o motivo, Basília? O ministro da Educação fez uma publicação na internet em que insinuava que a China iria se beneficiar de propósito por essa crise provocada em todo o mundo pelo coronavírus. Na ocasião, a embaixada chinesa até pediu que o ministro Weintraub se manifestasse num pedido de desculpas, o que não ocorreu. Pois bem, a gente acaba de receber uma decisão do ministro Celso de Mello determinando a abertura de uma investigação de Abraham Weintraub pelo crime de racismo. O ministro terá que se esclarecer, terá que prestar esclarecimentos dentro de um prazo de 90 dias. Ele vai ser ouvido pela Polícia Federal. Essa decisão do ministro Celso de Mello é bastante dura, Tainá. Ele afirma que Weintraub não tem a prerrogativa de apontar data e hora para ser ouvido pela autoridade policial. Ele diz que o ministro da Educação não é vítima nem testemunha do caso, mas investigado pelo crime de racismo. Uma outra decisão dentro desse despacho de Celso de Mello é que o caso não seguirá sob sigilo. Para o ministro, tudo tem que ser exposto. A gente está em contato com o Ministério da Educação para também ter uma resposta do outro lado. Basília, e agora que esse inquérito foi aberto, a gente já sabe quais são os próximos passos? Os próximos passos estão nas mãos da Polícia Federal. A PF tem 90 dias para fazer diligências. Como a gente destacou, a mais importante é o depoimento do ministro Abraham Weintraub, o ministro da Educação. Mas, se tratando aí de diligências, eles também poderão ouvir outras pessoas, consultar a própria embaixada da China, ter acesso às publicações do ministro Weintraub. Quando ocorreu essa repercussão negativa, ainda em abril deste ano, após a publicação dessa mensagem, o ministro apagou. Mas o fato de ter apagado não o torna imune a um processo judicial. Ô Basília, uma coisa que me chamou a atenção é que essa investigação vai ser sob sigilo. Não vai ser sob sigilo, na verdade. O que é que isso significa exatamente? Olha, o ministro pontua na sua decisão que o caso tem que ser apresentado à população, por se tratar aí de homens públicos em que as suas formas de agir, as suas condutas devem servir também de exemplo para a população. Chamamos a atenção, Thaís e Tainá, que Celso de Mello está em seus últimos meses de cadeira, de assento na Suprema Corte. Ele que é o decano do STF. Em novembro, o ministro deixa a corte, mas antes disso, ele está com temas bem polêmicos nas mãos. A exemplo desse processo contra Abraham Weintraub, Celso de Mello também é o relator do pedido de investigação sobre as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a atuação de Jair Bolsonaro. Então, Basília, só para a gente entender direitinho, deixar claro para quem está em casa nos assistindo, esse pedido de investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, então, autorizou a abertura de inquérito e a investigação vai ser feita pela Polícia Federal, que hoje, vale reforçar, toma posse, então, o novo diretor-geral, o Alexandre Ramagem, então, tomando a frente do comando da Polícia Federal, Basília? Exatamente, Thaís, Tainá, todo mundo que acompanha a CNN Brasil. A gente acaba de receber uma decisão do ministro Celso de Mello, da Suprema Corte, determinando a abertura de investigação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, pelo crime de racismo. Isso tem a ver com aquela publicação feita em abril nas redes sociais do ministro, em que ele sugere que o povo chinês seria beneficiado pela crise do coronavírus. Ou seja, agora, Abraham Weintraub terá que dar explicações à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal, sobre o que realmente quis dizer. Na ocasião, a Embaixada da China
pediu um pedido de desculpas, protestou veementemente contra as manifestações do ministro, que não voltou atrás. Agora o caso é de justiça.